Tudo bem, meus amigos? Eu sou o professor Valber Volgran e neste vídeo eu vou falar sobre o conceito que eu considero mais importante para quem pretende avançar no conhecimento filosófico, científico, artístico, empírico e até mesmo no mítico religioso, que é o conceito de intuição. Todo conhecimento é intuitivo, mas a intuição é uma palavra, como tantas outras, polissêmica e tem gerado muitas interpretações. E o problema já começa no próprio sentido etimológico do termo. Intuir é ver instantaneamente, é um processamento que a nossa mente realiza de forma instantânea, corresponde àquilo que nós chamamos em psicologia de insight. Você está investigando, procurando algo, você não sabe quem mexeu ali naquela maçã que estava na geladeira, aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí quando você tem uma informação a mais, você consegue perceber intuitivamente quem foi a pessoa que subtraiu aquela coisa que estava na geladeira, aquele objeto. Ocorre no campo investigativo também. O policial está investigando aqui e ali até que ele encontra um indício que faz com que haja um processamento instantâneo e ele percebe intuitivamente uma determinada realidade. A intuição, portanto, é sempre o desfecho de um processo intelectual. É a intuição. Mas, etimologicamente significa ver, e as pessoas, muitos classificam num ver empírico, numa intuição empírica. Eu olho para esta caneta e, intuitivamente, eu já a compreendo como uma caneta, ou eu posso processar ideias, pensamentos, teorias e intuir também intelectualmente os fenômenos diversos que existem, os acontecimentos, os fatos, os objetos. Então, as pessoas acabam achando que existem duas formas de nós intuirmos o mundo, mas, como um processamento, eu entendo que só há a intuição intelectual. Porque mesmo quando nós estamos diante dos fatos, para eu conseguir, eu posso ver esta caneta, mas para eu conseguir percebê-la enquanto tal, eu preciso intuir intelectualmente todas as possibilidades desse objeto. Eu sei que não é um gato, eu sei que não serve para pintar a parede de uma casa, eu sei que não dá para fazer uma sopa, eu sei que esta caneta não vai sair voando, e etc. Então, todas essas informações que, com o passar do tempo, eu adquiri sobre este objeto, quando eu olho para ele, eu processo intelectualmente e consigo percebê-lo enquanto tal. E assim eu sei que é uma caneta e não uma girafa ou um cachorro. Veja. Então, o primeiro aspecto é que toda intuição, na minha interpretação, é intelectual. Não há a intuição empírica pura. Intuir é ver, sim, nós vemos, mas a percepção de fato, no sentido do conhecimento, ela nunca é empírica, ela sempre necessita da reunião de uma série de informações que somente o intelecto é capaz de realizar. Então, esse processamento instantâneo, esse insight, essa luzinha que aparece lá sobre a cabeça do professor Pardal, é sempre uma luzinha do intelecto. Nunca decorre unicamente da nossa percepção empírica. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que toda intuição nunca é uma intuição do nada. Ela sempre tem um discurso. Né? Então, a gente sempre está procurando algo, está investigando, há sempre um processo, há sempre um discurso, há sempre uma análise que a nossa mente processa para chegar a uma conclusão, a uma percepção da realidade. Ninguém consegue encontrar a solução de um problema intuitivamente, se não estiver, de alguma maneira, procurando essa solução, reunindo elementos que possam facilitar a solução do problema. Voltando ao exemplo do investigador de polícia, né, ele está procurando bandido, já tem um depoimento, já tem outro. Quem assistiu o CSI sabe. Às vezes ele encontrava uma lente de contato, e aí aquela lente, por ser azul, ele lembrava que o fulano estava com um olho verde e outro azul e tal, e fechava todo o quadro discursivo numa intuição que o fazia perceber
quem era o assassino. Veja, então, a intuição é sempre a intuição de um discurso. Assim como toda a síntese é sempre a síntese de uma análise, toda a intuição sempre pressupõe o quê? A existência de um discurso. É o que acontece no campo científico. Você não consegue intuir cientificamente se não tiver as teorias, os procedimentos, digamos, experimentais, se você não tiver as fotografias, os vídeos, todos os elementos que você conseguiu reunir naquela investigação científica, para que você possa, ao final, intuir algo que seja válido do ponto de vista científico. Esse processamento pressupõe que já existe um conteúdo prévio na nossa mente, ou no próprio corpo do trabalho, científico ou filosófico, aqui no caso, que vai fazer com que nós possamos intuir a realidade. Outra coisa, a intuição, esse processamento, ele nunca é absoluto. Ele está sempre se alterando em razão justamente dos elementos que nós vamos reunindo discursivamente, analiticamente. Então, a cada nova informação que nós reunimos, nós chegamos a uma conclusão diferente. É por isso que numa pesquisa científica, o investigador vai reunindo informações, ele intui algo relevante, ele escreve um artigo. Mas ali ele não termina a pesquisa, ele continua investigando, ele intui e chega a uma outra conclusão, ele amplia a percepção dele daquele fenômeno. É por isso que quando o sujeito está escrevendo uma tese, ele muitas vezes escreve vários artigos que são intuições, que a gente pode chamar de intermediárias, e que vão basear a intuição final da sua investigação científica. Então, a investigação é histórica, a investigação está sempre se modificando, seja na ciência, na arte, no senso comum, empiricamente, e por esse motivo não há verdade, nenhuma intuição é verdadeira. Não convém nem dizer que nós acreditamos na ciência ou desacreditamos na ciência. Nós devemos dizer, nós acreditamos na intuição científica ou desacreditamos na intuição científica. Sempre lembrando que uma intuição científica é sempre provisória, portanto, nunca ela é verdadeira. É por isso que a cada nova investigação, novas intuições vão sendo apresentadas e é normal que elas se conflitem, porque ninguém intui igualmente ao outro. É por isso que é difícil a pessoa plagiar, a pessoa colar, porque um mesmo assunto, como acontece, por exemplo, no Enem, é o mesmo tema, às vezes o mesmo texto base, mas nós temos milhares de discursos e intuições nas redações. Por quê? Porque o aluno ele vai escrever sempre tomando como referência os discursos que estão no seu intelecto, além daquele que serviu de base, que está ali na prova, para que ele possa elaborar a sua redação. E a própria redação já é um discurso com uma conclusão, portanto, é um discurso com uma intuição. E ninguém escreve um texto igual a uma outra pessoa. Coincidências vão ser apuradas devidamente e normalmente caracterizadas como plágio, como cola. Pois bem, outra característica da intuição é que ela pode, naturalmente, como ela é histórica, ela pode ser alargada. A percepção que nós temos sobre o campo humano, sobre o campo natural, sobre o campo técnico e tecnológico, a pessoa pode desenvolver, portanto, a capacidade intuitiva, que é exatamente aquilo que nós chamamos de senso crítico. Pode ter uma boa intuição numa determinada área e não ter em outra. A pessoa vai alargando, na medida em que ela vai carreando para o seu trabalho, para o seu intelecto, informações novas sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e naturalmente vai ampliando a sua percepção, a sua imaginação e, consequentemente, a sua intuição. Então, nós alargamos. Nós podemos alargar de forma desordenada. É por isso que tem aquele aluno que estuda de forma desordenada, lê uma coisa aqui, estuda outra ali, faz um trabalho, assiste um vídeo, e tem aquele aluno que estuda de forma ordenada, que essa é a diferença da ciência para o senso comum.
No campo ordenado, o aluno faz uma resenha, faz um resumo, ele seleciona as obras de acordo com o grau de importância, de acordo com o assunto que ele está estudando, ele vai organizando numa pasta no seu computador ou bota na nuvem. E aquelas informações ali certamente o farão ter uma intuição muito mais verossímil, muito mais aceitável, muito mais coerente do que aquele aluno que também chegará a intuições, mas como o discurso que ele vai utilizar para intuir está um pouco desorganizado, certamente os resultados não serão iguais àquele aluno que trabalhou de forma ordenada, certo? Outra coisa, aquilo que nós chamamos de ingenuidade nunca é um resultado de um processo psicológico. Fulano é ingênuo, porque parece que é uma característica psicológica daquela pessoa. Não, é uma característica epistemológica. Justamente por quê? Porque a ingenuidade é aquela intuição superficial, sem embasamento. É aquela pessoa que não consegue enxergar, ver, né, aquilo que é substancial, essencial nos diversos fenômenos, sejam naturais, humanos, técnicos, tecnológicos, etc. Então, o problema sempre, na verdade é Sócrates isso, né? O problema é sempre epistemológico. O problema moral nunca é moral na sua essência, né? A ingenuidade nunca é uma ingenuidade porque o sujeito nasceu ingênuo, mas porque ele não desenvolveu, ele não alargou, ele não aprimorou a sua intuição, a sua imaginação. E agora eu vou falar aqui sobre alguns exemplos, já falei sobre a questão da pesquisa científica. Olhem, para vocês verem que a intuição é sempre intelectual, porque por mais que eu tenha diante de mim uma onça empalhada igualzinha a uma onça real, né, o que vai perceber com que eu intua diferentemente esses dois seres, esses dois objetos, é o fato de que no rol de possibilidade da onça real está o fato de que ela pode me atacar, ela pode me morder, o que não vai acontecer com a onça empalhada. Então nós temos aí uma diferença que é percebida intuitivamente, justamente por quê? Porque a intuição ela não é apenas visual, ela não é apenas empírica, mas nós reunimos num processamento único, instantâneo, todas as possibilidades dos seres. E isso faz com que nós possamos perceber a diferença de um ser que está empalhado para um real. Esse exemplo, já falei da cola, né, do plágio, não tem como uma pessoa intuir da mesma forma que a outra, não tem como escrever um texto da mesma forma que o outro, isso aí vai ser fácil perceber o plágio. Justamente, olha, o professor nunca dá uma aula igual a um outro professor, a intuição é sempre em razão do conteúdo, do discurso que ele reuniu ao longo da sua experiência acadêmica para poder falar sobre um assunto. E o próprio aluno, quando ele recebe aquela informação, que vai se agregar ao seu acervo intelectual, e cada aluno, de acordo com o acervo intelectual que possui, quando agregar aquela aula, aquela nova informação que o professor transmite, ele vai concluir algo diferente do seu colega. É por isso que o professor está com 20, 30 alunos em sala de aula e cada um está vendo diferentemente o que o professor está falando. Aquela imagem intelectual está sendo percebida diferentemente. Por quê? Porque cada um tem um discurso na sua mente, cada um tem um acervo analítico na sua mente. E é justamente isso que vai influenciar na hora do aluno realizar a sua intuição sobre aquele conteúdo que está sendo ministrado. Bem, uma última, e vou só relembrar uma característica aqui da intuição, é que toda intuição é sempre a intuição de um discurso, portanto, não há como nós separarmos, a não ser didaticamente, o que é uma intuição do que é um discurso, como nós não separamos o que é uma síntese de uma análise, são coisas complementares, são metade da mesma laranja. Então, nunca a intuição é a intuição do nada, é sempre a intuição de alguma coisa. Portanto, não podemos considerar essa dicotomia, essa separação. É por isso que é importante nós desenvolvermos o campo analítico, o campo discursivo, para que cada vez mais nós possamos elaborar e realizar intuições mais
verossímeis, mais precisas, mais confiáveis e mais válidas, embora, como eu já disse aqui neste vídeo, nunca verdadeiras, porque, mesmo no campo científico, o trabalho, como é também intuitivo, é sempre a acumulação de informações discursivas, gerando uma intuição, que a cada nova informação gera uma nova intuição. Então, é um processo histórico, é um processo de transformação, é um processo que nunca acaba, é um processo indissolúvel entre um discurso e uma intuição, e que todo conhecimento, de alguma forma, observa essa relação indissolúvel. É isso aí, pense, reflita, né? E ao refletir, você já está processando as informações intuitivamente e, a cada momento, nós elaboramos novas compreensões e novas intuições sobre os fenômenos, sobre os fatos, sobre os acontecimentos, sobre os objetos, sobre o mundo, sobre a realidade. É isso aí, pense, reflita e até o próximo vídeo.